Então, pessoal, dando continuidade aí a essa parte referente ao período regencial, eu reitero, né, a vocês que é uma matéria confusa, é uma matéria complicada, uma matéria enjoada, né, uma matériazinha chata, mas é o que nós temos para hoje, né? Então, nós falamos da regência do padre Feijó, e eu disse a vocês que o Feijó ele acaba renunciando em 1837, né, acossado tanto pela oposição dos regressistas conservadores, né, quanto pela grande quantidade de revoltas que vinham acontecendo pelo país, as rebeliões do período regencial, né? Acossado pelas rebeliões que o atormentavam. Né? Então, em 1837, nós vamos ter aí a escolha de um novo regente, uma eleição para a escolha de um novo regente, e esse novo regente eleito será o Araújo Lima. O Araújo Lima ele foi eleito com a bandeira do Araújo Lima é: nós precisamos parar o carro da revolução. Tá? É porque a ideia era: nós precisamos deter esses processos revolucionários, né, que ameaçavam naquele momento a manutenção da ordem interna do país. Né? Nós falamos aí a respeito da Farroupilha, tá? Lá no Rio Grande do Sul, esse sem dúvida nenhuma aí o mais famoso dos movimentos, mas quando os conservadores regressistas retomam o poder, tomam o poder, a situação vai até piorar, né? Porque uma das primeiras atitudes tomadas pelos regressistas é a neutralização do ato adicional à Constituição, né? O ato adicional que dizia que aumentava a autonomia das províncias, né? Que criava a Assembleia Legislativa Provincial, o ato adicional que tinha sido uma grande vitória dos progressistas liberais. O ato adicional foi neutralizado pela chamada lei interpretativa. Tá? A lei interpretativa, que é uma emenda à emenda constitucional, tá? E que anulou boa parte das conquistas liberais, e isso acabará provocando uma forte reação por parte aí de certos setores, e nós continuaremos a ter, e eclodirão novas revoltas regenciais, a destacar aqui. A cabanagem, pessoal, que acontece lá no Pará, a cabanagem ela é um movimento que tem características muito interessantes, né? Ela começa de um jeito e termina de outro. A cabanagem ela se origina a partir de uma briga entre as elites governantes do Pará. Você tem lá a escolha a indicação de um governador que não era bem aquilo que a elite paraense desejava. Então, a elite paraense, tirando proveito da instabilidade econômica, tirando proveito da situação econômica muito, muito ruim, né? Instiga o povo à rebelião. Isso não é difícil de conseguir. Então, estoura uma grande revolta, e essa grande revolta ela leva rapidamente à expulsão do governador da província. Então, o governador da província será banido da província. Então, essa revolta, a cabanagem, porque a maior parte da população pobre de Belém vivia em palafitas, que eram chamadas cabanas, né? Hoje nós chamaríamos de barracos. Naquela época eles chamavam de cabanas.
eles conseguem, então, expulsar o governador do Pará, mas, de repente, as lideranças populares do movimento, que estavam todas empolgadas aí, né, com a vitória, descobrem que os líderes do movimento, os líderes elitistas, o setor elitista da revolta já negociava com o governo regencial um acordo para atender exclusivamente aos seus interesses. Então, a população renega os antigos líderes e aí o movimento se torna 100% popular. Tá? Aí o movimento passa a ser um movimento integralmente popular e serão 3 anos de guerra civil. Olha, pessoal, vai ser um massacre. Tá? Calcula-se que metade da população do Pará morreu em consequência dessa guerra. E nós temos algumas passagens aí onde fica bem explícito a questão do ódio, né, entre ricos e pobres, a coisa do movimento altamente popular, né, porque a cabanagem começa de uma forma, mas ela termina como um movimento amplamente popular. Quando o movimento é esmagado, você tem 600 prisioneiros cabanos, né? E eles tinham sido aprisionados no porão de um navio. Tá? Então, o que fazer com esses 600 prisioneiros? Abriram as portas lá de cima e jogaram cal virgem. A cal virgem, em um ambiente úmido, se converte em soda cáustica. Então, os 600 líderes cabanos foram dissolvidos vivos pela ação altamente corrosiva, né, do cal virgem que se transformou em soda cáustica, da ação ali do cal virgem. Tá, pessoal? Então, vocês imaginem, depois de 3 dias, quando abriram de novo o porão, não tinha mais ninguém vivo. Então, é uma atrocidade sem paralelo. Nós temos também um outro movimento popular, que no Maranhão, é chamado Balaiada. Tá? Um dos líderes do movimento era o Chico Balaio. Tá? Por isso, Balaiada, o Chico Balaio. O movimento tem a ver, também é um movimento extremamente popular, a Balaiada. A Balaiada ao lado da cabanagem, dentro desses movimentos regenciais aí, a Balaiada, junto com a cabanagem, é o outro grande movimento popular. E eles há um problema interno com a prisão de uma liderança popular, já havia uma série de questões, tá? Pobreza, grandes dificuldades. Um líder popular foi preso, houve a cadeia foi invadida, libertaram o cara, isso desencadeia uma revolta contra o governo da província. O tal do Chico Balai e a turma dele fogem para o interior do Maranhão, aonde havia um quilombo, e aí eles vão se aliar. O líder do quilombo se associa aos rebeldes. O líder do quilombo era conhecido como Preto Cosme. O Preto Cosme ingressa no movimento, aí chegaram tropas imperiais lideradas pelo então Barão de Caxias, e o movimento vai ser esmagado. Tá? Então, também com requintes de crueldade. E nós temos, para fechar esse ciclo, né, de revoltas regenciais, a chamada Sabinada. Sabinada parece uma revolta de gente burra, né? Sabinada, tá, pessoal? Mas aí é um movimento muito pequeno, tá? Circunscrito a Salvador. É um movimento bastante pequenininho. Porque o que aconteceu? Olha só. No início da Farroupilha, olha que interessante, no início da Farroupilha, lá no Rio Grande do Sul, capturaram o líder da Farroupilha, lá, o Bento Gonçalves, foi capturado pelas tropas imperiais e foi levado prisioneiro para uma fortaleza na Bahia. Essa fortaleza, inclusive, existe até hoje, um forte ali, né, que quando sobe a maré fica isolado. E aí ficou preso lá. E aí um grupo de liberais simpáticos ao movimento Farroupilha, armam um plano de fuga. Negócio bem missão impossível mesmo. Conseguem tirar o cara de dentro da fortaleza e mandá-lo de volta para o Rio Grande do Sul, onde ele vai reassumir a liderança do movimento e
pasmem, né? É uma coisa bem maluca mesmo para os padrões da época, conseguiram mandar o cara de volta para o Rio Grande do Sul. E isso causou um efeito muito, isso deixou muito excitado esse grupo de radicais liberais ali dentro da cidade de Salvador, eles liderados então por quem armou todo o processo, o médico Francisco Sabino, eles dão início a uma rebelião, né, com a ideia, mas não era uma ideia sem nexo de proclamar uma república temporária até que o Dom Pedro atingisse a maioridade. Tá? Então, era uma república temporária até o Dom Pedro atingir a maioridade. Não receberam apoio nem dentro da Bahia, foi um negócio muito circunscrito a Salvador. Os próprios fazendeiros, os próprios senhores de engenho ali, latifundiários baianos, deram conta de reprimir a Sabinada. Tá, pessoal? Então, é muito interessante aí. Esses fecha-se aqui esse ciclo das chamadas revoltas do período regencial. Outra revolta que caracteriza esse período, eu deixei para essa segunda aula aqui, é um movimento que não tem características políticas, não pode ser inserido como uma revolta do período regencial, não pode ser colocado como revolta do período regencial por não ter essas características políticas, mas acontece também durante o período regencial, que é a chamada Revolta dos Malês. Tá? A Revolta dos Malês, que é um evento muito significativo. Na realidade, o movimento não chegou efetivamente a acontecer, porque houve aí delações, houve problemas, o movimento acabou sendo, acabou natimorto, tá? Mas trata-se de uma revolta de escravos. E isso no Brasil não é comum. Não é comum você ter revoltas. Acontece que na Bahia você tinha por conta da lógica do tráfico, lá na Bahia você tinha muitos escravos que vinham da região do Sudão e que eram esse pessoal saía de lá da Guiné para o Brasil, esses caras eles eram muçulmanos. Então você tinha um grande número de africanos islamizados dentro da Bahia. Tá? Então era uma especificidade baiana. Você tinha ali um grande número de escravos muçulmanos. Esses escravos muçulmanos, então, eles sabiam ler e escrever em árabe. Porque o cara, para poder ser um fiel muçulmano, ele tem que ler o Alcorão, a letra. Então eles eram alfabetizados, só que em árabe, tá? Que é a língua oficial do Islã. Então, graças a isso, eles conseguiam se comunicar. Os escravos eram praticamente todos analfabetos, menos esses, os malês, que eram escravos que sabiam ler e escrever. Malê, né? Lê, né? É idiota, mas né? O que é malê? Porque ele lê. Tá? Então, eles se comunicam e acabaram articulando, organizando um movimento cujo objetivo era promover uma matança de cristãos ali. Eles não era um movimento não era um movimento o elemento de ligação não é um movimento cujo cimento é a questão étnica, mas sim religiosa, inclusive, e eles falavam, né, da necessidade de se livrar também dos mulatos cristãos e tudo mais, mas o movimento acabou sendo descoberto e esmagado antes de ser posto em prática. Foi rapidamente desbaratado. O interessante é a violência com que reprimiram os líderes, foi um massacre, tá? E aí, pessoal, é interessante, porque quando você pega o número de envolvidos e a violência da repressão, ela é desproporcional. Mas nós não podemos nos esquecer que na cabeça das nossas lideranças políticas, o que havia acontecido no Haiti era algo relativamente recente. Então, toda vez que você tinha um burburinho no meio dos escravos, a galera, não só no Brasil, mas onde houvesse escravos, você imediatamente remetia ao Haiti e aquele processo de independência haitiano que terminou com a morte de toda a população branca da ilha. O caso do Haiti é um processo de independência onde você tem aí o único processo de independência na América liderado
por negros, por escravos, né? Então, a revolta no Haiti teve consequências sérias e na mente, né? Tem até um livro, acho que é Onda Negra, Medo Branco, né? Sobre esse fantasma que rondava a elite brasileira. Então, a repressão, a revolta dos malês foi excepcionalmente violenta. A questão aqui, gente, é que no frigir dos ovos, vocês entendem, o Araújo Lima é eleito regente em 1837. Tá? Ele deveria, a regência dele deveria ir até 1841. Tá? Mas não chegou lá, não chegou nem perto disso. O que acontece? Acontece que vai ficando claro para a elite brasileira, e eu volto a bater nessa tecla, para muitos autores o período regencial é uma experiência da elite brasileira para testar a possibilidade de se implantar uma república onde ela própria governa. Né? E no que é que deu essa experiência? Os burros na água. Tentaram uma regência trina, deu em nada. Tentaram uma regência una, deu merda. Tentaram uma regência una com o liberal progressista, o Feijó, merda. Tentaram uma regência una com um regressista conservador, merda. Tá? Então está ficando claro que a elite brasileira não dá conta de comandar o Brasil. Você não tem uma figura centralizadora em que o povo confie. Você não tem um elemento que catalise a fidelidade, que erga o ânimo das pessoas a aceitá-lo. Você tem muita disparidade regional. Então, voltam os olhos à época do primeiro reinado, onde o rei, por conta, né, da respeitabilidade do cargo, a fama, não, rei, né, nós temos que pensar, nós estamos no século XIX, a ideia do direito divino ainda existia, ainda estava muito presente. Poxa, então nós só tivemos uma unidade razoável durante o primeiro reinado. Bastou tirar o rei e acabou, virou zona. Então, a própria elite brasileira reconhece a sua incapacidade de comandar o país. A opção era a fragmentação. Né? Então, nós vamos observar o surgimento de um movimento dentro, lá no Rio de Janeiro, um movimento chamado Movimento pela Maioridade, que defendia entregar o poder ao príncipe com a idade que ele tinha naquele momento. Tá? Então, em meio à própria regência do Araújo Lima, um setor do Partido Conservador, agora a gente não chama só de conservador, Partido Conservador, que era o partido do Araújo Lima, começa a defender a ideia da antecipação da maioridade do príncipe. Esse grupo era chamado de Grupo Palaciano, ou Clube da Joana. Por que Clube da Joana? Não me pergunte. Na verdade, eu já li sobre isso, tá? Mas eu esqueci. Não é porque eles viviam lá na casa da mãe Joana, não. Tá? Então, Grupo Palaciano, que era parte, o setor do Partido Conservador, que apoiava a tese de adiantar a maioridade do príncipe, só entregando o poder a um novo imperador para você pôr ordem no galinheiro. E esse grupo não era suficiente para alterar a lei, mas eles acabam recebendo apoio do pessoal do Partido Liberal, né? Os progressistas, agora vamos chamar só de liberal. Mas já falamos por quê? Porque os liberais foram oportunistas, né? Assim, não, a gente não tem chance de retomar o poder, estão fodidos. Então, pau no cu, vamos apoiar a virada de jogo, porque assim, pelo menos, a gente já está excluído. Perdeu o poder, nós já perdemos. Então vamos jogar para virar esse jogo e vamos jogar para virar a mesa e quem sabe não rola para nós, né? Então o Partido Liberal se associa ao Clube da Joana e eles vão promover uma alteração constitucional que, se tivesse STF para julgar, se bem que o STF não está jogando bosta, mas se você tivesse aí uma justiça séria, isso não teria sido permitido. Por isso que chama golpe da maioridade. Porque eles não tinham número suficiente. Hoje precisa de 2/3 para fazer uma alteração constitucional, né? Eles não tinham, eu sei que eles não tinham condição de alterar a Constituição para mudar a regra, que a idade mínima para o cara ser rei havia sido convencionada quando ele chegasse à maioridade. Então, a maioridade no Brasil era 21 anos.
Beleza. Então criaram uma lei, olha a lei que os caras dizem o seguinte, olha, a maioridade continua sendo 21 anos no Brasil. Menos para esse moleque aqui de 14, que é o Dom Pedro II, o príncipe Pedro de Alcântara. Tá? Então eles criaram uma brecha na lei, assim, a maioridade para todo mundo é 21, menos para esse cara. Isonomia, né? Isonomia, a lei é igual para tudo, né? Isso estava muito longe de acontecer. Então, através nesse evento, que foi uma briga, só faltou sair porrada dentro do parlamento brasileiro, mas nesse momento, então, em 1840, o ano é 1840, nós teremos aí a virada de mesa final, por conta da percepção da elite brasileira de que essa experiência republicana tinha fracassado. Eles não. Agora, menino, sabe, aquele menino de 12 anos que pega o carro, eu dou conta e bate um pote. Mãe, bati o carro. Entendeu? A elite brasileira reconhece. Não temos condição de comandar o país sozinhos. Então recorrem ao príncipe. O moleque tinha 14 anos. Mas a gente tem que pensar no que é que na mente da época, a ideia de um iluminado, é isso que o príncipe, um iluminado. Tá? Então, aos 14 anos, Dom Pedro, o príncipe Pedro de Alcântara, será coroado imperador do Brasil com o título de Dom Pedro II, pondo fim a esse período regencial, que é um manhaca, esse período regencial é um saco. Tá? E agora começa o segundo reinado, assunto da nossa próxima. Gente, então, até lá, um abraço para vocês.